Bom dia, amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É um privilégio poder estar aqui hoje. Mas o privilégio maior é poder abrir a palavra de Deus. Isto que nos faz tremer. O próprio Paulo disse: não haja muitos mestres entre vós, porque eles serão cobrados mais severamente. Pregar a palavra de Deus é uma coisa tremenda, uma responsabilidade tremenda. Eu vou pedir, antes que nós sentemos, que abramos a nossa Bíblia em Jó, capítulo 42, antes de sentar. E após a oração nós vamos sentar então, mas primeiro vamos ler Jó, versículos 2 a 6. 2 a 6, capítulo 42 do livro de Jó. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que é muito próxima à Almeida Revista Atualizada, só que é um pouquinho mais moderno, fizeram um pouquinho, mas é quase igual. E excelente, tradução excelente. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e cinza. Amado Deus e Pai, esta manhã eu te peço ajuda para entregar o que creio ter recebido da tua boa mão. Que esta palavra seja de edificação, de correção, de encorajamento, mas acima de tudo, que esta palavra seja para glorificar o teu santo e precioso nome. E em teu nome eu oro. Amém e amém. Podemos sentar. A nossa vida espiritual, a nossa vida devocional, a nossa conduta, a nossa oração, tudo que nós fazemos em nome de Deus é um reflexo e é o resultado direto da imagem que fazemos de Deus, do conceito que nós temos de Deus. Se nós o compreendermos melhor, viveremos melhor, oraremos melhor, teremos um relacionamento mais sadio com o nosso próximo, teremos certamente um relacionamento mais próximo com Ele mesmo. Se Deus é apenas um juiz duro, então nós vamos viver nossa vida tentando andar na linha sempre preocupados em acertar tudo e apavorados de errar. Mas se por outro lado enxergamos Deus apenas como um vovô que passa a mão na cabeça, que se agrada de tudo e permite tudo e nos dará todos os nossos desejos, vai suprir tudo sem que haja qualquer responsabilidade, então nós vamos dar pouca importância à nossa vida moral e ética. Se nós entendermos Deus como um Deus ausente, então nós nem vamos nos preocupar com a vida espiritual. Mas se nós entendermos que Deus está próximo, muito próximo de nós,
Então nós vamos cultivar um relacionamento com Ele. Veja como a nossa vida espiritual, nossa vida de oração, nossa conduta, nosso caráter, tudo é reflexo do que nós pensamos a respeito de Deus. Agora, neste mundo, todo mundo tem uma ideia sobre Deus. Mesmo antes de nós nos convertermos a Cristo Jesus, nós já temos uma ideia sobre quem Deus é e como Ele é. Mas poucos realmente buscam conhecê-lo segundo as Sagradas Escrituras. Muitos se limitam a falar em Deus, ou falar de Deus, em linhas gerais, e chegam até a dizer que todos os caminhos levam a Deus, porque Deus, afinal, é o Deus de todos e todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isto, mas há muitos cristãos até que acreditam nisso. A história de Jó, obviamente, é a história de um grande sofrimento, de um homem piedoso que perdeu quase tudo, perdeu seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu a sua dignidade, se viu cheio de feridas e bolhas, sentado no pó e cercado de amigos que gastam o livro inteiro falando sobre quem Deus é e como Deus faz as coisas. Ou seja, o sofrimento de Jó levou a uma discussão não somente a respeito dele e da sua condição deplorável, mas principalmente o livro de Jó é um livro que se dedica a falar sobre quem Deus é. Este é o assunto de Jó. O assunto de Jó é quem é Deus e por que ele faz o que faz. E à luz dos seus sofrimentos, Jó se viu perplexo. Senhor, como pode isso acontecer comigo? Não tenho eu te servido, não tenho eu feito toda a tua vontade, não tenho eu sido um homem caridoso para com os necessitados, não tenho sido eu um homem preocupado em oferecer sacrifício e expiação pelos meus pecados, pelos pecados dos meus filhos, caso eles tenham pecado. Nós sabemos que Jó se preocupou em manter uma vida ilibada perante Deus e, no entanto, Deus permitiu que isto acontecesse. Onde estava Deus quando isso aconteceu? E essas mesmas perguntas são feitas por nós hoje. Quantas pessoas, perante uma tragédia, dizem: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Uma criança morre de uma bala perdida. E muitas pessoas revoltadas dizem: onde estava Deus? Como é que Deus permitiu tal coisa? Eu me lembro anos atrás, quando houve aquele tsunami no Oriente e literalmente dezenas e até centenas de milhares de pessoas morreram de uma só vez. Até líderes cristãos disseram: isso não é o Deus que eu imagino que ele seja. E começaram a especular sobre quem Deus é. E eles então, entre linhas, o livro todo trata disso, ao ponto de Jó dizer: eu quero uma audiência com Deus, eu quero tirar isto a limpo, eu quero entender e eu quero apresentar o meu argumento, eu quero apresentar a minha defesa. Ou seja, ele queria satisfação, pois ele imaginava que Deus fosse outro. Mas no fim do livro, a partir do capítulo 38, e nós vamos ler um pouquinho agora, a resposta de Deus. Deus comparece. Jó, você pediu, agora vai ouvir. Agora vai ouvir. Eu vou pedir que você siga comigo, e caso a leitura seja muito diferente e comece a te distrair por causa da ordem das palavras, apenas ouça. Mas ele começa a falar sobre o fato de que ele é o Criador. Veja só: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras
sem conhecimento. Cinja os lobos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta, ou a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Ele continua a falar, não só que ele criou todas as coisas, mas ele também organizou todas as coisas. Versículo 12. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada? Ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até os nascentes do mar? Ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você as conduzas ao seu território e conheça o caminho para a sua casa. Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque era grande o número dos seus dias. Ele continua a falar sobre a neve, algo extraordinário, e diz: você alguma vez entrou nos depósitos da neve? Ouviu os reservatórios do granizo, que eu guardo até o tempo da angústia? Ou até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz, e onde o vento leste se espalha sobre a terra? E ele continua dizendo: quem abriu canais para o aguaceiro? Ou caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém, e nos lugares desertos onde ninguém mora, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Mas ele continua, fala da terra, fala do gelo, fala dessas coisas, mas ele agora fala do céu e diz: será que você pode atar as correntes do 7 estrelo ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo, ou guiar a ursa maior com seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens,
para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Deus continua agora falando da terra, falando do mar, falando do gelo, falando da neve, falando do granizo, agora fala do céu, fala das estrelas e continua falando sobre quem alimenta os animais. Ele disse: será que você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leãozinhos, quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo, quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Ele continua. Se não fosse o bastante, porque a resposta a todas as perguntas é o quê? Quem faz tudo isso? Quem faz tudo isso? Deus faz tudo isso. Mas ele diz: Jó, você faz isso? Você faz isso? Você fez e você entende isso? Não. Ele continua: você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do túmulo da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas, ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões nos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem, ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua eira? Avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-las. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo? Ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem o faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva do vale, satisfeito com a sua força, e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta, não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria, vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. Cada toque do clarim, ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra.
Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhotes chupam sangue onde há mortos. Ali ela está. Veja só. Nós sabemos em Hebreus 11, segundo o autor de Hebreus, ele diz que pela fé nós sabemos que Deus do nada criou tudo que há. Pense a este respeito, porque o que ele acabou de descrever aqui é uma natureza em ordem, uma natureza seguida, que segue suas regras. Cada animal, cada estrela, cada constelação, o mar tem seus limites, e Deus fez tudo isso do nada. Do nada. Quando um artista pinta um quadro, a criatividade dele conta com um certo quê de acidentes. O próprio Picasso diz que a criatividade é um exercício do acidental. Ou seja, ele vai estar pintando, de repente, ele mexe um pouquinho e diz, isso deu certo, vou deixar assim. E ainda acham que é muito criativo, mas a verdade é que muito do que se diz como criatividade hoje não é criação, e sim apenas uma arrumação do que foi criado. Por mais belo que seja, essas coisas já existem e nós aprendemos a manuseá-las e a colocá-las em ordem. Mas Deus criou tudo propositadamente, com um desenho, com uma estratégia, com um detalhe que, quando você para e pensa, é surpreendente. Cada folha Deus já sabia que iria criar. Cada grão de areia já estava no plano de Deus. Cada gota no mar, cada ser que rasteja no fundo do mar, Deus sabia que iria criar antes de criá-lo. Pense no brilho, pense na genialidade. Quando a gente pensa num bom jogador de xadrez, o bom jogador de xadrez pensa em não sei quantos movimentos antes de fazer, ele mexe uma peça e já calcula o que o outro vai fazer. Deus, mais do que qualquer jogador genial de xadrez, ele é infinitamente mais inteligente do que qualquer um que pode sequer imaginar. Ele sabe o que faz, mas ele não sabe o que faz como um médico sabe o que faz. O médico aprende de outros. Deus em si já sabe tudo que vai acontecer. Deus já sabia o que ele iria criar. Ele já planejou cada peixe, cada avestruz. Ele disse para Jó, é um tolinho, mas ele corre mais que o cavalo. Ele é tão tolo que ele põe o ovo e vai embora, abandona, nem se preocupa. E no entanto, ele também expressa a glória de Deus. Ele também mostra a excelência, a criatividade, a perfeição de Deus. Cada estrela, Deus conhece pelo nome. Cada planeta, cada cometa, cada corpo celestial, Ele criou e lançou e determinou a sua órbita e o seu trajeto nos céus. Bilhões de bilhões de bilhões de mundos e estrelas e galáxias. Deus, isso saiu da cabeça dele. E quando pensamos na Terra, e Jó está aí dizendo, Senhor, eu quero respostas, porque eu estou triste, eu estou sofrendo. E a resposta de Deus é, você fez isso?
Você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem se trata? Quando você vem protestar perante mim, você sabe com quem você está falando? E Jó responde, porque quando Deus argumenta, ninguém ganha, senão Ele. Ninguém ganha argumento de Deus, ninguém. Ele diz, o Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras pode discutir comigo, com o Todo-Poderoso? Capítulo 40. Que responda a isso aquele que critica Deus. E então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Pronto, resolvido. Encerramos o assunto. Não encerrou o assunto. Jó já reconheceu que ele não, que ele pode dizer, que eu vou dizer perante isso. É claro que eu não determinei o trajeto das estrelas, claro que eu não criei avestruz, claro que eu não determinei os limites do mar, claro, eu estou falando com alguém, eu estou falando com alguém muito, muito, infinitamente além de tudo que eu posso imaginar. Então, desculpe, não está mais aqui quem falou. Resolveu? Porque aqui nós já temos assim uma inteligência humilhada, para usar o título do livro do Jonas Madureira. A inteligência dele foi humilhada. Ele sabe que é se assuntar? Ele foi assuntado. Se conheça seu lugar. Você está discutindo comigo? Foi sua resposta. A resposta que nós temos, inclusive em Salmo 8, que lemos hoje. Não é? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que visites. Talvez por isso, Calvino disse que para conhecer a Deus nós temos que nos conhecer, e para nos conhecer nós temos que conhecer a Deus. A diferença não poderia ser maior. E Paulo disse que o alvo da sua vida foi exatamente este, de conhecer o Senhor. Mas, agora que ele está desfeito, resolvido, né? Não, Deus continua. Vamos continuar? Vamos continuar a ouvir o que Deus tem a dizer? Ele diz: então o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó, que já tinha reconhecido o seu erro, já tinha reconhecido sua insignificância. Mas ele continua: cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Não acabou a lição, não. Diga para o seu vizinho: a lição não acabou. Diga para alguém: a lição não acabou. Temos que aprender mais. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza, vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó, prenda todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito, que a sua mão direita lhe dá vitória. Que contemple agora o behemote. Muitos acham que o behemote era o hipopótamo.
Alguns acham que o behemoth é o hipopótamo. Não sabemos exatamente, pode até ter sido um ser até mítico, conhecido na época, assim, pensado na época. Mas enfim, contemple agora o behemoth, que eu criei junto com você, e que come capim como boi. Obviamente, né, parece um hipopótamo. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. As suas pernas são como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus cobrem a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Será que alguém pode? Quem pode? Quem pode? Deus pode. Só Deus pode. Ele continua. Não fosse bastante, Jó, você não vai esquecer nunca dessa lição. Oh Senhor, tenha dó de Jó. Tenha dó de Jó. Mas não, a lição não acabou. E ele continua dizendo: você é capaz de pescar o monstro Leviatã com o anzol? E prender a sua língua com a corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele? Ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você, para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo com uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele ou cravar fisgas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha que retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. É meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem poderá tirar a capa do seu dorso, ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas da sua boca? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. Tal ponto uma se junta à outra, e entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre os juncos em chama. O sopro dele acende o carvão, da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem apegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como a pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, isso não tem efeito algum. E o mesmo vale para a lança, o dardo e a flecha.
Para ele o ferro é como palha, e o cobre como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Para ele as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre ele tem escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar, leva as profundezas a ferver como panela, torna o mar como caldeira de unguento, deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os orgulhosos. Então Jó respondeu. Por que eu li tudo isso? Primeiro porque Deus falou. Importa ouvir Deus falar. Deus teve o cuidado de descrever os monstros marinhos, teve o cuidado de escrever tudo que ele fez, nem tudo, mas o bastante para Jó entender com quem ele estava falando. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escuta porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu já vi pessoas tratarem Deus de maneira tão irreverente, como se ele fosse balconista numa loja, e nós demandamos dele, requeremos dele coisas, sem nos aproximar com reverência, entrar com ousadia na presença de Deus não é o mesmo que entrar com soberba. O que Deus fez com Jó? Depois de deixá-lo sofrer, e Deus deixou que ele sofresse, deixou sim. O diabo veio e pediu por ele, e Deus disse: Jó será fiel. E ele foi fiel. Mas ele também foi um ser humano como nós. E quando ele sofreu, em vez de dizer, por que eu estou sofrendo, ele perguntou, por que Deus deixou isso acontecer? Ele olhou para Deus, ele se voltou para Deus, ele questionou a Deus e ele disse, se Deus ouvir, se ele ouvir o meu caso, se eu puder apresentar perante ele o meu argumento, certamente ele não deixaria isso acontecer. Certamente isso está acontecendo de alguma maneira longe dos olhos de Deus, mas se eu tiver uma audiência perante o Senhor, certamente, como justo juiz, ele me ouviria. E quando Deus comparece, a audiência já estava correndo. Ele ouviu tudo que Jó tinha dito, ele ouviu tudo que os amigos de Jó tinham dito, ele ouviu a esposa de Jó que falou para ele, amaldiçoe a Deus e morra logo. Pois a única coisa que ele não tirou de Jó foi sua esposa. E ela ficou só para cobrar dele. Aí, homem, está sofrendo? Está sofrendo? Então morra logo. Que esposa que ele deixou, né? Acho que foi o maior de todos os sofrimentos, foi deixar ela para trás.
história. Deus ouviu os amigos de Jó. Deus ouviu os argumentos. Deus ouviu as lamúrias. Ele ouviu as lamentações. Mas Jó disse, eu quero apresentar meu caso. E quando Deus vem, quando Deus se fez presente, Ele então faz essas perguntas. E eu fiz questão de ler todas, porque é uma resposta surpreendente. Ele não só disse, eu sou o Senhor, calma, tranquilo. Não. E não foi só, você sabe com quem está falando? Ele falou para Jó com quem ele estava falando. Ele descreveu o seu poder, ele descreveu a sua grandeza, ele descreveu a sua perfeição, ele descreveu a sua genialidade, ele descreveu a sua soberania, ao ponto de Jó finalmente ser desfeito e no pó ele disse, eu abomino a mim mesmo. Eu entendo agora que eu não sou nada. Eu não sou nada. Quando eu me apresento perante Deus, eu não estou de colarinho. O título é nada. Quando eu me apresento perante Deus, eu não cito os anos de ministério ou as realizações. Eu louvo a Deus por elas, por cada ano, por cada realização. Mas eu tenho que entender que quando eu me apresento perante Deus, eu estou falando com alguém tão infinitamente maior, que eu não tenho nem como me comparar a Ele. Ele é infinitamente mais, extraordinariamente mais. E eu tenho que reverenciá-lo e temê-lo. E quando Jó se tocou, até onde seu coração, porque até no seu sofrimento, ele ainda tinha preservado o seu orgulho. Como há muitas pessoas que dizem assim, eu sou muito humilde, graças a Deus. Como se fosse, né? Como se a sua humildade fosse uma coisa que você carrega com muito orgulho, muito obrigado. Eu sou humilde, graças a Deus. Mas eu sou mais eu. Não. E Jó estava lá, Senhor, eu perdi tudo, eu te servi, eu fui bom, eu fui piedoso, eu fiz tudo que o Senhor mandou, e eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui coçando essas bolhas, eu estou aqui nesse pó, eu perdi meus filhos, eu perdi meus bens, eu não durmo mais, eu não estou feliz. O fiscal está à porta, tem impostos. Como é que pode isso? E Deus disse, Jó, ok, vou lhe fazer uma pergunta. Quem fez isso? Tudo. E então Jó disse, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora face a face. Muitos cristãos ainda só conhecem Deus de ouvir falar. Ainda não se depararam com o seu orgulho e com a grandeza de Deus. Ainda não aprenderam a reverenciar o Senhor. Mas importa que nós conheçamos a Deus. É fundamental que conheçamos a Deus. Paulo fez isso motivo de oração aos Efésios. Ele falou
em Efésios 3, não precisa abrir, ele disse: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E ele termina dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O verdadeiro conhecimento de Deus, leva a três coisas que eu vou mencionar. Leva a muitas outras, mas três coisas que eu quero frisar hoje. Primeiro, um arrependimento humilde. O Evangelho não é uma boa oferta que nós aceitamos como bons clientes. Ah, gostei desse Evangelho, acho que eu vou seguir Cristo. Está aí, topei. Gostei dessa igreja, gostei desse pastor, gostei dessa mensagem. Eu acho que eu vou ser crente por um tempo. Eu acho que eu vou seguir esse caminho. Não. Quando nós conhecemos Deus, assim como Pedro, que voltou da pesca milagrosa, ele se jogou na areia perante Cristo e disse: afaste-se de mim, eu sou um homem impuro. Ou quando Isaías estava no templo e viu a glória de Deus encher os santos dos santos, ele disse: Senhor, eu vou morrer porque eu sou homem de lábios impuros e vivo entre homens de lábios impuros. Quando João no Apocalipse viu a glória de Deus, ele caiu como um homem morto. Quando nós conhecemos Deus, nossa oração muda. Nós não ficamos exigindo certas coisas de Deus. Agora eu vou tomar posse, agora eu vou determinar. Eu não determino nada. Diga para o seu vizinho: você não determina nada. Nada. Tomar posse? Não, agora é meu. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Eu sou filho do rei. Opa! Jó disse: eu me abomino. Agora eu entendo. Paulo chegou a dizer: eu sou rei dos pecadores. Ele não se contentava em ser só mais um pecador. Ele tinha realmente mania de grandeza, porque queria ser rei dos pecadores. Mas é problemas do Paulo, né? Um psiquiatra, um psicólogo vai explicar Paulo depois. Mas ele estava dizendo: eu sou o pior dos piores, eu sou ruim. Eu realmente não mereço, eu não sou nada perante ti. E até a gente entender isso, nós não entendemos Deus. E não vamos crescer. A segunda coisa, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, o tempo está acabando, é que nós temos que entender que nosso Deus é tão maior do que a gente imagina. O filho de um homem rico não pede apenas um pedaço de pão para o seu pai, porque ele sabe que seu pai é capaz de muito mais. Se nós orarmos para um Deus pequeno, nossas orações serão pequenas. Mas se nós entendemos o tamanho de Deus, nossas orações serão mais ousadas. Deus pode mudar essa nação? Pode. Deus pode avivar a sua igreja? Pode. Deus pode curar câncer e AIDS? Pode. Deus pode libertar. Deus pode resgatar seu filho do mundo? Pode sim. Nada é impossível para o nosso Deus. O mesmo Deus que definiu os limites do mar, que colocou as estrelas nas suas órbitas, o mesmo Deus que domina o Leviatã e o Behemoth, o mesmo Deus que criou tudo que há, até o último detalhe, sabe exatamente como resolver o que seja.
Não há problema grande demais, não há problema crônico demais, não há situação complicada demais. Deus é maior. E quando eu entendo isso, quando eu me perante Ele, humildemente entendendo que eu não sou nada, eu também sei que eu posso pedir, pois Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus ainda vai nos surpreender muito. Deus vai te surpreender. Diga para o seu vizinho, Deus vai te surpreender muito. E a terceira consequência de conhecer a Deus é que nós o glorificamos. Nós o glorificamos. Por isso que Paulo, eu acabei de ler isso em Efésios 3. Ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga, infinitamente mais. Diga, infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando conhecemos a Deus, nós o adoramos, nós o glorificamos, nós entendemos que o que nós estamos vivendo aqui, nossos momentâneos e pequenos e momentâneos sofrimentos, como Paulo disse em Romanos 8, isso tudo passará, nossa vida passará, mas um dia nós estaremos perante o trono do Senhor, e finalmente veremos com os nossos olhos aquele que mandou o seu Filho morrer por nós na cruz. Nós veremos o Cordeiro de Deus, uma vez morto, hoje ressuscitado, reinando em glória. Nós veremos os anjos no céu e a multidão dos remidos do Senhor, levantando as suas mãos e cantando, quão grande és tu, quão grande és tu. E um segundo na eternidade vai apagar uma vida inteira de lágrimas e sofrimento e dor. Um segundo e você não se lembrará mais de tudo que você está sofrendo hoje. Um segundo você dirá, não fui eu que cheguei, mas foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. Porque eu não sou nada, mas Ele é tudo, Ele é tudo. Glória a Deus para todo sempre. E hoje eu me lembro disso porque eu li o argumento dele. Quem és tu? Quem és tu? Mas ao fazer essa pergunta, o que ele estava realmente dizendo é, veja quem eu sou. Porque quando ele perguntou, quem fez essas coisas? Ou quem pode fazer essas coisas? A resposta é, Ele pode. Ele fez, Ele criou, Ele determinou, Ele realizará tudo que Ele teve propósito de fazer. Nada poderá impedir os seus propósitos em nossas vidas. Nada pode resistir o poder de Deus. Nada pode resistir a sua palavra. Nada pode impedi-lo de cumprir tudo que Ele prometeu neste livro. Nada, nada, nada. O homem perante Ele não é nada, é pó. É relva, é grama, pisado pelos outros, pisado pelos homens. Nós somos pequenos, mas Deus não tem mais tamanho. Ele é infinitamente mais, Ele é eternamente mais. Ele é eternamente mais poderoso, mais sábio e mais capaz. A Ele seja toda a honra e glória. Vamos curvar as nossas cabeças. Amado Deus e Pai,
nós bendizemos o teu santo e precioso nome. Te agradecemos, Senhor, por esta data, sim, é um marco. Te agradecemos, Senhor, pelo teu servo, levantado por ti, para fazer esta obra, e capacitado por ti, para fazer esta obra. Obrigado, Senhor, pela vida do Bispo Rubem, e por todos aqueles que tens batalhado ao seu lado. Obrigado, Senhor, por aqueles que foram levantados aqui, que continuam a fazer essa obra em congregações ao redor da cidade e também além da cidade, pelo país. Obrigado, Senhor, pelo fruto desse ministério, Senhor, mas nós sabemos que de Ti vem tanto o querer como o realizar, e nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, nós Te louvamos neste dia, e pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, obrigado, e que todos digam amém e amém. Que Deus os abençoe.